Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Olha só, novo projeto pro Fora de Jogo IG, agora trazendo os textos e as análises pro YouTube e não mais pro Instagram, para uma questão de ficar mais fácil e didático para vocês. Hoje a gente vai fazer uma coisa que é muito feita nos esportes americanos, na NBA e na NFL principalmente, que é um Power Ranking. A gente vai fazer um Power Ranking do Brasileirão. Vamos elencar as 10 principais forças do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro nesse ano. Então vamos começar, eu vou dar as 10 escolhas e vou justificar cada uma. A primeira é o Flamengo, né? O Flamengo mantém todo o time base campeão da Libertadores e do Brasileiro, que foi vice do Mundial para o Liverpool. Ele mantém todo mundo. Ele contrata o Pedro Rocha, o Gustavo Henrique, o Michael, o Thiago Maia e o Pedro, que é ex-Fiorentina. Os 5 eles se encaixam em qualquer time do Brasil hoje. Vamos falar em termos, né? Em qualquer dos 19 times da Série A eles se encaixam, né? Então o Flamengo traz mais reforços, qualifica ainda mais o elenco e tende a ser mais dominante ainda esse ano. Aí o segundo, né, a segunda força do futebol brasileiro que eu acho que vai bater de frente com o Flamengo é o Grêmio, cara. O Grêmio tinha algumas deficiências, principalmente no gol e nas laterais, e contratou certo na minha opinião. Contratou o Caio Henrique, que jogou muito pelo Fluminense em 2019. Contratou o Orejuela, que foi um dos poucos pontos bons do Cruzeiro em 2019 também. Tem as promessas da base, né? O time foi vice-campeão da Copinha, então tem bons valores e a cada ano o Grêmio revela cada vez mais jogadores bons. Tem o Vitor Ferraz que chega do Santos, tem o Vanderlei que chega pro gol e para resolver o problema do gol, né? Que o Paulo Vitor foi muito inconsistente ano passado, falhando inclusive na Libertadores, no jogo do 5-0 do Flamengo. Chega o Lucas Silva pro meio e chegam dois veteranos, né? Duas incógnitas, né? Que são o Thiago Neves e o Diego Souza. A questão é, qual o Thiago Neves a gente vai ver? O que fez panela no Cruzeiro em 19? Ou o que jogou muito em 18 e 17 e foi decisivo nos títulos da Copa do Brasil? Até que ponto ele vai ceder a ficar com os comandos do Renato Gaúcho e não ser, entre aspas, técnico, que muita gente falava. E o Diego Souza, que pra mim é um cara que está em fim de carreira, claramente, né? Ele saiu do São Paulo meio que chutado, juntamente com o Nenê, foi pro Botafogo, também não foi bem, muito inconsistente, ficando no banco muitas vezes no fim do Brasileiro, e agora chegou o Grêmio. Vamos ver se o Renato Gaúcho consegue dar jeito nesses caras, né? Porque ele já deu jeito em vários caras que estavam escanteados, como o Maicon, o Cícero e mais alguns casos, né? Ele não conseguiu fazer isso com o André, por exemplo. O André era uma aposta dele, ele não conseguiu fazer isso. A terceira força, eu coloquei o Palmeiras, né? O Palmeiras tem um novo técnico que é o Vanderlei Luxemburgo, é um cara que quer se provar, fez um trabalho de regular para bom no Vasco, salvou do rebaixamento, que era o principal objetivo do Vasco em 2019. E agora ele vai testando coisas novas, né? Ele já testou o Felipe Melo na zaga, que eu acho particularmente uma boa ideia, porque o Felipe Melo tem um bom passe, tem boa saída de jogo. É um jogador muito bom o Felipe Melo para mim, um dos melhores do Brasil. Só precisa, né, consertar a cabeça, que parece que tem às vezes miolos a menos, né? E o Palmeiras escolhe por manter o elenco, né? Não contratou muito, ainda tem a questão do Rony, parece que se vai acertar ou não, tá uma disputa entre Corinthians e Palmeiras nos bastidores. Mas vamos ver o que o Palmeiras pode fazer para esse ano, né? Vai ter um time cada vez mais da base, né? Então a base vai ser cada vez mais aproveitada, porque o Palmeiras tem tido bons resultados na base, principalmente em 19, 18 e 17. O time é muito bom, né? Tem o Gabriel Veron, que é titular, o Gabriel Menino, que é bom volante, Patrick de Paula, que veio do banco, entrou contra o São Paulo no segundo tempo. Então o Palmeiras tem bons nomes e para mim é a terceira força. Ainda falta um pouquinho para chegar no Grêmio e no Flamengo. Mas com esse novo projeto, o novo trabalho do Luxemburgo, pode ser que eles cheguem. A quarta força, muitos vão me chamar de louco, né? Mas é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma manutenção da filosofia de jogo, né? Aquele futebol mais ofensivo, de troca de passes, apesar da saída do Thiago Nunes. Mas entra o Dorival Júnior, que é um técnico para mim mediano, mas que pode fazer um grande trabalho em times menores, né? Ele fez grandes trabalhos em times menores. Aí contrata caras como o Carlos Eduardo e o Marquinhos Gabriel, que não tiveram um 2019 bom, mas que precisam se provar, né? Precisam de um fato novo, um clube novo, uma estrutura nova para tentar recuperar o futebol que tinham. E é um projeto vencedor, se querendo ou não, né? O Atlético ganhou em 2018 a Sul-Americana, em 2019 ganha a Copa do Brasil, em 2020 pode alçar voos altos também. Entra na fase de grupos da Libertadores, no grupo do Peñarol, Colo-Colo e Jorge Wilstermann. Vamos ver como o Atlético se sai nesse ano, mas acredito que vá bem, porque o projeto é vencedor. Agora a quinta força para mim é o Internacional. O Internacional tem um novo treinador, que eu particularmente gosto muito, que é o Eduardo Cudê. Fez um grande trabalho no Racing,
é gabaritado, o elenco já elogiou muito ele, falou que os treinamentos são muito bons, os treinamentos são muito puxados e intensos. O Inter foi ao mercado, teve uma tática de mercado agressiva, contratou o Thiago Galhardo. O Rodinei, que apesar de contestado no Flamengo, pode ser que com menos pressão em um time novo ele se descubra e jogue bem. Tem o Marcos Guilherme, que foi bem no São Paulo em 2017, um ponta muito veloz, que volta para ajudar na defesa, mas também é bom no ataque. Tem o Moisés lateral esquerdo e o Musto volante, ou seja, o Inter contratou bastante, contratou onde precisava e manteve a base do elenco que foi bem em 2018 e foi bem em 2019. Né? Manteve o Guerreiro, manteve a zaga que é muito boa, uma das melhores zagas do Brasil, ao lado da do São Paulo, que é o Cuesta e o Moledo. Mantém o meio de campo com o Patrick e o Edenilson, que são bons volantes. O Rodrigo Dourado volta em março, então o time do Inter eu acho que vai dar bom essa temporada para eles. A sexta posição para mim é o Corinthians. Né? O Corinthians tem um novo técnico, que é o Thiago Nunes, que foi muito bem ano passado no Atlético. Vem de um trabalho muito bom, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, né? Um trabalho deixado pelo Diniz. Né? Ele contratou, né? O Corinthians contratou o Luan, que é um baita jogador, para mim foi o Rei da América em 2017, mas volta a questão, será que vai ser o Luan de 2017 ou o Luan de 2018 e 2019, que estava muitas vezes no banco escanteado pelo Renato Gaúcho? Eu acho que o Luan vai ser uma boa contratação para o Corinthians. E o Cantillo, que é um bom volante, ele é na saída de bola, né? Vai ajudar muito na saída de bola do Corinthians defensivamente, né? Já que os dois zagueiros não saem tão bem com a bola, que são o Gil e o Bruno Mendes, que pelo menos começaram a temporada como titulares. Apesar que no outro jogo entrou o Pedro Henrique, que não foi tão bem. O Corinthians vai ter uma dificuldade imensa, que é a mudança do padrão de jogo, né? O Corinthians acostumou há 10 anos a jogar em um padrão mais defensivo, mais reativo, como é dito hoje, e agora vai entrar no padrão mais ofensivo com o Thiago Nunes. Né? O Thiago Nunes é um treinador que gosta da posse de bola, gosta de um futebol mais ofensivo. Né? Isso vai demorar um tempo ainda mais porque o Corinthians tem a pré-Libertadores, aquelas duas fases anteriores, aqueles dois mata-matas, como o Inter. Isso pode custar o ano. Né? Se o Inter ou o Corinthians for eliminado no mata-mata da Libertadores, pode custar o ano e comprometer muitas receitas do Corinthians, que tem um déficit imenso com a Arena Corinthians, aqueles 180 milhões de dívidas. Né? O Corinthians nem assim parou de gastar o dinheiro, investiu no Luan, investiu no Cantillo. Mas limpou bastante a folha salarial. Saiu Jadson, Sornosa, Ralf, então limpou bastante a folha salarial. O clube precisa se manter em saúde financeira. Mas acredito que o Thiago Nunes pode fazer um grande trabalho. Na sétima colocação eu boto o São Paulo. O São Paulo manteve basicamente o elenco de 2019, não comprou ninguém e as saídas não foram tão significativas. Então o São Paulo mantém o elenco de 19, que não foi tão bem, foi sexto no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vaga na Libertadores ali, com o Flamengo ganhando a Libertadores e o Atlético Paranaense ganhando a Copa do Brasil, abrindo um G6 para uma vaga direta. Eu acho que é a grande vantagem do São Paulo, ter uma vaga direta na fase de grupos, dá tempo para o Diniz trabalhar e montar um time para já chegar afiado na fase de grupos e tentar passar de um grupo dificílimo. Ter o Binacional, o River Plate e a LDU, mas para mim o São Paulo passa em segundo até. Porque o time é qualificado, resta saber, os medalhões vão dar resultado? O Hernanes vai estar em forma? O Pato vai estar disposto? Os caras vão estar bem? O Pablo vai parar de se machucar e conseguir jogar? Se eles estiverem em forma, para mim o São Paulo tem um dos melhores elencos do Brasil. O elenco do São Paulo é muito bom. Resta esses caras estarem em forma. O Hernanes já vem mais em forma, já jogou bem esses dois jogos. O Tietchan melhorou muito, agora ele recua mais para fazer uma saída de bola ali como um terceiro zagueiro. São Paulo tem uma defesa muito consistente com o Volpe, Bruno Alves e Arboleda, Reinaldo e Juanfran. Uma zaga para mim é uma das melhores defesas do Brasil. Foi a zaga menos vazada em 2019 no Campeonato Brasileiro. Engraçado que os nomes mais badalados ficam na frente, no ataque, e a defesa que muitas vezes é consistente e carrega o time, né? E também tem a questão do Diniz. Será que vai ser a última oportunidade dele no clube da Série A? Será que ele vai fazer esse São Paulo jogar e dar bons resultados? Além de jogar um futebol bonito, será que o São Paulo vai ter resultado esse ano? Porque a pressão é gigante, o último título foi em 2012, a Copa Sul-Americana. O São Paulo precisa de uma resposta rápida e um título rápido, né? Eu acredito que a chance do São Paulo seria no Paulista, mas tem vários campeonatos. Se o Diniz acertar esse time, conseguir dar um padrão de jogo e dar resultado, o São Paulo briga forte também. Na oitava posição, eu coloco o Santos. O Santos tem um novo treinador, mas ao menos mantém a filosofia de jogo, né? O São Paulo tinha uma filosofia de jogo ofensiva. O Gesualdo também tem, só que a gente não conhece muito o Gesualdo, né? Ele estava trabalhando na TV portuguesa, estava aposentado, não sei como ele vem para trabalhar no Brasil, né? Mas a filosofia de jogo ao menos se mantém e o elenco também se mantém. Poucas perdas, só perdeu o Gustavo Henrique na zaga e o Vanderlei, que era o reserva do Everson.
que eu até acho que o Grêmio contratou muito bem o Vanderlei, viu? Porque é um baita de um goleiro. Melhor goleiro em 2017, né? Então a grande incógnita é a questão do Gesualdo, se ele consegue dar um padrão de jogo para o time. Vai ter tempo, porque o Santos também entra direto na fase de grupos da Libertadores. Vai ter um grupo com Delfim, Defensa e Justiça e Olímpia. Um grupo relativamente tranquilo, que eu acho que o Santos até passa em primeiro, porque tem time para isso. Porque a base de 2019 que deu certo, mantém-se. Mas o trabalho do São Paulo é inegavelmente o destaque, né? Vamos ver se esses caras conseguem manter o nível de jogo, mesmo com um treinador novo, né? E as contratações foram poucas. Contratou o Raniel do São Paulo, que para mim não é um cara tão bom no ataque, e o Maddison, que é o lateral que estava no Grêmio, que é bom lateral direito ali, bom no apoio, né? Vamos ver como esse Santos vem para 2020. Eu acredito que um pouco pior que 2019, mas ainda assim podendo beliscar por alguma coisa. Uma Copa do Brasil, uma vaga no G6 do Brasileiro, que eu acho que é bem possível, que o Santos, mesmo com o elenco reduzido, terminou na frente do Palmeiras em 2019. Então vamos ver como o Gesualdo vai armar esse time, né? Em nono, eu coloco o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um novo técnico, o Rafael Dudamel, que trabalhou na Venezuela, na seleção de base e na seleção principal. Conseguiu reerguer o futebol venezuelano, que estava morto há um tempo, ele conseguiu reerguer esse futebol venezuelano. O Atlético traz bons reforços, cara. Traz o Gabriel de volta do Botafogo, volta de empréstimo. Ainda tem o Igor Rabelo na zaga. Tem o Alan, que é um baita de um meio campo, né? Ele era do Liverpool, estava emprestado ao Fluminense. Foi muito disputado pelo Fluminense, pelo Atlético e também pelo São Paulo, que tinha interesse. Então o Alan é um ótimo volante que vai dar muitos frutos ali no meio de campo do Atlético. Também tem o Guilherme Arana, que é um lateral esquerdo que estava no Sevilha e chega bem pra mim. Ele bateu e voltou na Europa, mas para futebol brasileiro vai deitar. Que é um baita jogador, é um baita de um lateral esquerdo, pode render muitos frutos ao Atlético ali. E os investimentos do Atlético também estão melhores. Apesar do time estar em uma crise financeira, vem fazendo investimentos. Agora o estádio, vai sair o estádio do Atlético, a Arena do Galo vai sair em breve, né? Então o Atlético pode ser um time que incomode, principalmente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil eu acredito que mais, porque é um torneio de tiro curto, a premiação é maior, o incentivo é maior. No Brasileiro deve buscar uma das vagas da Libertadores, principalmente. E a 10ª posição eu vou dividir entre dois times, inusitado, hein? Vou dividir entre dois times. Bahia e Red Bull Bragantino, né? O Bahia basicamente manteve o elenco do ano passado, que foi bem, terminou em 11º, se não me engano, fez uma boa campanha, chegou a brigar pela Libertadores, mas no final não teve força para chegar ali no grupo dos 8, ficou atrás do Fortaleza, que também tem o trabalho do Rogério Ceni, que é muito bom. O Rogério Ceni é um dos grandes técnicos do Brasil hoje, né? Mas o trabalho do Roger Machado é bom e foi mantido, né? Uma coisa que é importante, manutenção do trabalho do treinador. Uma coisa que é importante, já dá uma folga para esse treinador adaptar o time e colocar os reforços em campo, né? Os dois destaques do Bahia são o Zeca e o Rossi, que foram trazidos nessa janela, né? O Rossi jogou bem no Vasco ano passado e o Zeca é um bom lateral. Foi mal no Inter, mas no Santos ele foi bem. Vamos ver se consegue repetir o desempenho de 2000, de uns tempos atrás, quando ele jogou no Santos. Foi preterido pelo Corinthians, enfim. E também o Red Bull Bragantino, que para mim é um projeto que dá muito certo, né? A Red Bull investe em um time promissor, investe pesado, compra jogadores jovens, como Tony Anderson, que foi bem no Atlético Paranaense. Tem o Arthur, que fez um campeonato brasileiro ótimo pelo Bahia e era do Palmeiras. O Red Bull pagou quase 20 milhões de reais. O Cleiton, que é o goleiro do Atlético Mineiro. O Fabrício Bruno, que acertou a rescisão com o Cruzeiro, o RB Brasil trouxe. O Red Bull Bragantino trouxe, desculpa. Então é um belo time que tem tudo para dar muito trabalho na Série A, né? Inclusive brigar por uma das vagas da Libertadores, pode brigar na Copa do Brasil, vai incomodar no Paulista, e é um projeto que dá muito certo. É cada vez mais tendência a gente ver empresas investindo em times, né? Red Bull investe principalmente em esportes, né? Investe na Fórmula 1 com a Red Bull Racing, investe no futebol com o Red Bull Leipzig na Alemanha, com o Salzburg na Áustria, com o time dos Estados Unidos, que é o New York Red Bulls. Então o Red Bull tem tudo para dar certo no Campeonato Brasileiro, né? Tem tudo para dar certo nesse 2020, é um projeto novo, com o CEO, que é o Thiago Escuro, que é um baita de um CEO, é um cara bem preparado, bem treinado, que fez um trabalho bom em 2019, conseguiu o título da Série B com bastante antecedência. Então acho que o Red Bull vai incomodar muita gente esse ano e tende a ficar muito forte daqui a uns 3, 4 anos, inclusive brigar por título brasileiro ou até por título de Libertadores até uns 3, 4 anos, né? A gente vê o caso do Red Bull Leipzig, que subiu para a primeira divisão da Alemanha em 2016, 2017 e já está disputando Champions League, já está brigando por título alemão, já está nas cabeças. Então é um projeto que, se bem executado, vai dar muito certo, muitos frutos, e o Red Bull pode ser uma das forças do Brasil daqui a alguns anos.
É isso, rapaziada. Terminamos o ranking. Muito obrigado a todos que assistiram. Deem um joinha, um gostei. Se inscrevam no canal e é nóis. Mais vídeos em breve.